Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós vamos iniciar um novo contato com vocês, um novo diálogo, uma nova palestra, uma nova conversa. E eu queria, de início, como faço todas as vezes, pedir a proteção do Espírito Santo. Que ele venha nesse momento nos iluminar, que ele venha nos fortificar, iluminar para entender, fortificar para colocar em prática, porque a fé sem as obras é morta. O amor sem as obras é morto. Caríssimos irmãos e irmãs, peçamos, vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, derramai sobre nós a vossa luz, o vosso poder e a vossa força. Que Maria Santíssima, nossa Mãe querida, toda cheia do Espírito Santo, nos ajude, nos ilumine e também sirva para nós de exemplo e de intercessão junto ao seu Filho, para que entendamos suas palavras. Junto ao Pai, ela que é filha querida, para que sejamos aceitos pelo Pai. Espírito Santo, ela toda cheia do Espírito Santo, para que sejamos iluminados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caríssimo irmão e irmã, nós estamos vendo o comportamento de Jesus com o Pai, para que a gente entenda melhor depois o nosso comportamento com Jesus com relação ao Pai. Segundo Santa Teresinha, agora estamos vendo mais a parte bíblica, a parte teológica, como é que o Filho se comportou com o Pai. Depois vamos examinar como é que Santa Teresinha viu essas atitudes de Jesus e as viveu, e como ela nos ensinou, como ela abriu o caminho para que sigamos as suas pegadas. Na palestra anterior, falamos da obediência. O filho que é apaixonado pelo Pai e também amado pelo Pai, o filho que se volta para o Pai e obedece a sua vontade. Pai, eu vim para fazer a vossa vontade. Agora nós vamos ver que, sendo o filho o amor, totalmente amor para o Pai, como ele realizou esse amor. Começo com uma frase muito bonita: só o amor é crível. O amor é crível. O resto não vale nada. Mas o amor autêntico, o amor verdadeiro, o resto não é motivo de fé. O motivo de fé é o amor. O motivo de fé é a Trindade, que é o amor por excelência. O motivo de fé é toda a nossa igreja, que é o amor do Pai, ou se quer, o amor realizado do Filho entre nós. Só o amor é crível. Mas todo amor aqui na Terra, meus prezados irmãos, só é autêntico, só se realiza mediante a dor, o sofrimento, a cruz. Comumente se diz que não há rosa sem espinhos. Eu diria, não há roseira sem espinhos. Por isso Jesus disse aquela famosa frase: ninguém tem maior amor que aquele que dá vida por seus amigos. Está lá em João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que dar a vida. O sofrimento, a cruz, é a prova do amor. Jesus, Verbo eterno, segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio à Terra. Eis o mistério. O Verbo se aniquila, porque assume uma natureza humana. Se esvazia, vai lá embaixo. E na natureza humana ele vai até o máximo que pode ter uma natureza de aniquilamento. Embora continuando sendo a pessoa divina e o Verbo eterno, na sua natureza humana ele se aniquila. Por isso São Paulo diz: ele tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ansiosamente, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana.
e achado em figura de homem, humilhou-se ainda mais e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ali está assim, a prática do amor em Jesus. Ele é o servo sofredor de Javé, obediente até a morte, pela cruz, pela dor, pelo sofrimento. Servo sofredor de Javé. O grande teólogo Bruno Forte, em poucas palavras, resume esse mistério. São palavras fortes também. Ele diz o seguinte, sobre a humanização de Jesus. O escândalo cristão não está na divinização do homem, mas na humanização de Deus. O escândalo está em Deus, por Espírito eterno, infinito, entrar no tempo e assumir a condição de homem. Está aqui o Evangelho, a Boa Nova, o grande, o poderoso, o único verdadeiramente grande e poderoso. Ele se aniquilou por nós. Este é o novum, o novo. Então, a quem nos diz? Quer dizer, o aniquilamento, a humildade de Deus. Humildade na humanidade. Isto pode ser um escândalo. O velho Simeão dizia que ele seria pedra de tropeço para muitos. Podemos dizer escândalo para muitos. Porque por natureza somos levados a ver as coisas grandes e altas, as coisas belas, mas não aceitar a humilhação de Deus, o seu aniquilamento. Ainda hoje, quando há um milagre, uma exaltação, a multidão corre. A multidão corre e acorre. Todos querem ver, tocar, admirar, cantar, louvar, diante do grande, do maravilhoso, do espetacular. Toda a vida de Jesus foi voltada para a cruz, toda. Eu diria que o Calvário de Jesus não começou na Sexta-feira Santa. O Calvário de Jesus começou lá no anúncio do anjo Gabriel a Maria. Podem ver, depois Jesus nasce, quanto sofrimento para nascer. E depois da perseguição de Herodes, e depois Jesus cresce num ambiente de pobreza e humilhação, e depois então Jesus se humilha. Ele tem que mamar, tem que sofrer, tem que ter fome, tem que chorar, tem que caminhar para Jerusalém, ida e vinda, tem que obedecer às leis de Moisés, até a circuncisão. E depois a vida de Jesus um caminhar. De aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de lugar em lugar. E a fome, e a sede, e o lugar para dormir, e a comida, e a roupa, e a limpeza, a higiene, e a incompreensão, o maltrato, a perseguição dos fariseus, dos mestres da lei, a incompreensão de muitos, e o interesse também de muitos por ele, mas só pela cura, pela comida, pelos milagres. A decepção que Jesus sentiu muitas vezes. Chega até sexta-feira da paixão, aí continua, até a morte. E meditar a paixão é meditar o arrasamento de Jesus. Quem diria, olhando Jesus na Sexta-feira Santa, que ele era Deus? Foi ao mais profundo do sofrimento humano. Toda a vida de Jesus, pois, foi voltada para a cruz, mas ainda foi uma cruz. Houve um poeta, aliás, lá que ele está vivo, que escreveu assim: cruz, ó cruz, para onde ódio que não veja a cruz. Jesus vive crucificado. É verdade que ele teve momentos de alegria, claro.
Ao ver as criancinhas, Jesus deve ter sorrido, abraçado. Mas, em geral, Jesus estava na cruz. Não se trata de masoquismo, mas simplesmente do único e possível caminho da salvação para a humanidade. Que só pelo sacrifício, só pela cruz, é que se chega ao amor verdadeiro. É claro que Deus poderia ter feito um outro caminho, uma outra economia de salvação. Mas foi essa. A economia humana. Chegar ao amor pela dor. Por isso está escrito lá na Carta aos Hebreus, capítulo 9. Sem efusão de sangue não há redenção. Sem efusão de sangue não há redenção. Guarde bem essa frase. Você que está sofrendo, que passando por uma fase difícil da sua vida, você está se redimindo, se salvando. Se você quiser, se você transformar tudo isso num ato de amor. Portanto, o homem precisa se converter. O homem precisa voltar a Deus. Por isso Jesus pregou a conversão. Mas toda conversão para o amor supõe uma mudança. E toda mudança supõe dor, cruz, sofrimento. Toda mudança é uma cirurgia. E cirurgia não se faz sem sofrimento. Nós temos que nos converter para o amor de Deus. Temos que deixar muita coisa. Temos até de abominar muitas coisas. E temos que colocar outras acima de tudo. Deus, o próximo. Isso não se faz sem sofrimento. Toda conversão exige, portanto, uma sangria. E toda sangria, por sua vez, exige dor. Portanto, não existe amor sem dor. O mistério da redenção, portanto, é para a conversão do mundo, para a conversão do cosmos, para a transfiguração da humanidade. Logo, aprove a Trindade que ele se realizasse mediante a cruz, o comum, o estilo comum do homem. Jesus não se humanizou? Não recebeu a natureza humana? Então, vamos seguir a natureza humana. Ah, mas ele podia fazer coisas maravilhosas. Ele podia chamar os anjos para defendê-lo lá no Jardim dos Oliveiras. Podia fazer milagres toda hora, todo instante. Podia afastar seus inimigos. Podia. Mas ele caminhou no caminho da humanidade, da sua humanização. Toda a vida de Jesus é um rosário de penas, até a consumação total no madeiro da cruz. Tudo. Bruno Forte diz ainda o seguinte: a vida de Jesus é toda orientada para a cruz. Os relatos evangélicos não são mais do que histórias da paixão, como uma introdução pormenorizada. Toda a vida do Nazareno está sob o signo grave e doloroso da cruz. Toda a vida de Jesus foi cruz e martírio. Não se compreenderá a vida de Jesus sem a cruz, como também não se compreenderá a cruz sem um caminho para ela. É por isso que toda a comunidade das origens, a nossa igreja do princípio, pôde reconhecer o Nazareno como o homem da dores. E que fala o profeta Isaías, no capítulo 53. É o servo sofredor de Javé. Caríssimos irmãos, nesta vida nós não amamos sem dor. Por outro lado, Jesus assumiu a nossa vida, portanto assumiu a cruz. A atitude dele para com o Pai de obediência, no caminho da cruz até a morte. É por isso que na hora da morte a sua última palavra é: tudo está consumado. Bom, Pai, o Senhor queria assim, assim foi feito. Eis outra atitude belíssima de Jesus, por exemplo, nosso exemplo. Pai, tudo está consumado. Eu faço aquilo que o Senhor pediu. E esse é o exemplo ícone para nós. Obedecer ao Pai na cruz de cada dia. Jesus vai dizer: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz. Não é a cruz dele, não, a nossa.
e siga. Como ele tomou a cruz dele e foi até tudo estar consumado. Essa é a atitude que nós devemos tomar. A cruz até o amor total, realizado na vontade, no cumprimento da vontade do Pai. Prezados irmãos e irmãs, por hoje basta. Neste momento basta. Eu agradeço de coração e peço para que vocês meditem essas palavras. Só o amor é crível, mas o amor se realiza só pela dor e o sofrimento, como Jesus nos ensinou. Caríssimos, até outra oportunidade. Que Maria Santíssima esteja com vocês. Que a Trindade vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.